Olá, amigos! Como prometido ontem na live, né? Vou comentar um pouco o vídeo que a YPF fez com o César Uyami e o Hélio Fausto, falando de características, que eles são uma fornecedora de lubrificantes, e falando sobre características dos carros. O César é piloto da Porsche Cup, então é um automobilismo pensado em velocidade, e o Hélio é um piloto de drift. Então são carros com características diferentes. Eu confesso que eu esperava mais do que eles falassem um pouco do que a diferença de motores e tudo mais. Mas eles falaram alguns detalhes que eu achei legal comentar com vocês. Primeiro foi o Hélio falando um pouco da suspensão. Que a suspensão ela não pode permitir que o carro faça esse movimento. Porque no caso do carro de drift isso também vale para o carro de corrida. Um carro mais alto ele tende a fazer esse movimento na hora da curva. Então se você faz um movimento para cá, essa roda tende a perder tração. E no caso do drift e num carro de velocidade também vale a mesma coisa, eles não podem ter essa torção. Então você tem buchas feitas de metal, completamente rígidas, para que o carro não tenha essa maleabilidade. E aí ele possa fazer, tanto no caso do drift, a traseira sendo jogada, né, o carro sendo de dianteira, ou no caso do carro de corrida, ele fazer a curva sem jogar a traseira, porém sem perder tração em nenhum. Tem uma perda mínima de tração, que sempre há, né, mas você tem mais vamos dizer assim, mais força normal num pneu que o outro, mas que não se perca. Esse é o intuito. Isso foi um negócio legal que ele falou. Isso vale tanto o caso do drift quanto o carro de corrida. Uma boa geometria de suspensão ajuda, mas no caso do drift é uma divisão vamos dizer assim, de forças de tração entre dianteira e traseira que faz o carro jogar a traseira, ok? Basicamente é isso. Mas eles falaram um negócio bem interessante que tanto o carro de corrida quanto o carro de drift usam bastante, e no caso do drift foi uma novidade para mim, foi o uso do freio motor. O que eu estou querendo dizer? O carro de corrida vem acelerando tudo, vai jogando as marchas para baixo, até que ele vai jogando para a curva. O fato de você usar o freio motor, e o César foi muito claro nisso, no caso do Porsche ele usa muito isso. Inclusive o Porsche vem de 250 km por hora, no caso de Interlagos, naquela reta, e freia para 80 para entrar nessa do Senna. E tudo isso ele faz em 80 metros. Nossa, como ele faz isso? Ele tem um freio monstruoso? Não, ele não tem um freio monstruoso. Ele tem um freio forte, mas ele tem um carro pesado. O que faz ajudar isso? Freio motor. O freio motor segura o carro demais. E esse é um segredo que eu não sabia, e é muito mais impressionante do que eu esperava. E no drift não é diferente. Você sai driftando numa curva, acelera, joga marchas para cima, e no freio motor ele já vai jogando vamos dizer assim, o acréscimo do freio. E como no freio você sempre vai ter o freio dianteiro freando mais que o traseiro, é lógico, é natural, o carro, as forças gravitacionais estão todas na frente, ele vai tender a jogar também. Então isso ajuda bastante, jogar as marchas para baixo, usar o freio motor ajuda bastante nesse processo de início do drift, tá? E vale para os dois, isso é importante. E aí começaram a falar um pouco, que a YPF é uma fornecedora de lubrificantes, falando um pouco da escolha do lubrificante, qual é melhor para o motor, e que isso, e aí eu concordo, é deveras importante, principalmente quando se trata de motores de alta rotação. Porque o motor do Porsche, vou dar um exemplo, o motor do Porsche ele trabalha com rotações até 8.500 RPM. Se bater 9 ele tem um problema de limitação que precisa ser reavaliado, então evita-se trabalhar com rotações acima de 9.000. Então é sempre de 8.500 a 9 RPM, então é uma rotação alta. O motor de drift trabalha em 12.000 RPM, porque você precisa dessa situação da roda traseira girando mais. Então quanto mais rotação você tiver, você gira mais a roda, o carro tende a ter mais mobilidade de drift e ainda sai com mais potência na hora da saída da curva. Interessa em tudo ter um motor de alta rotação. E quanto maior a rotação, melhor o lubrificante precisa ser para aguentar essa situação de exigência máxima que a alta rotação exige. Pede do lubrificante, tá? Eu só queria mostrar isso para vocês. Foi isso que foi comentado e são detalhes interessantes. E você é motorista de rua que
joga o ponto morto, você está vindo em velocidade, joga ponto morto para frear, por favor, não faça isso. Joga as marchas para baixo, daí quinta, joga quarta, joga terceira. Se você tiver um câmbio bem longo, joga uma segunda, mas normalmente uma terceira tá bom. Por quê? Nessa situação você está economizando combustível com o freio motor, você com o cut-off, que eu já comentei em outras situações para vocês. Você economiza freio porque você tá a carga de frenagem que o freio mesmo está fazendo está sendo dividida com a carga de frenagem do freio motor. Então você está economizando o freio e não só economizando o freio, você está diminuindo a exigência dele. E diminuindo a exigência, você deixa ele menos quente. E o problema é que o freio quente, meus amigos, muito quente, ele simplesmente perde capacidade. Ele quente já perde alguma capacidade de frenagem e muito quente ele perde totalmente. Por isso que muitas vezes caminhões perdem freio totalmente quando estão em descidas, porque eles jogam, em vez de jogarem freio motor, que no caso do caminhão diesel mais moderno possui um cut-off semelhante à injeção eletrônica do carro a gasolina, ele fica o freio muito quente e ele não consegue parar. Tá? Então, entendam que o freio motor é de vital importância também para o carro e vocês têm que aprender a usá-lo, ok? Espero que essa dica tenha sido importante a vocês para conduzirem melhor seu carro. Freio é uma questão de segurança, requer tudo que é relativo à parte de contato com rodas, com o chão, ligar diretamente à segurança do motorista e dos passageiros. Então é importante que vocês tenham essa noção. Usem sempre freio motor. É bom em todos os motivos, tá bom? Fica essa dica para vocês aqui do engenheiro e os pilotos vão corroborar isso com toda certeza, tá? E continuem seguindo, curtindo, compartilhando. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários, eu vou fazer questão de responder vocês, tá? E é isso, gente. Um grande abraço, cuidem-se, fiquem em casa e continuem aproveitar esse tempo livre. Vejam nossos vídeos, tem sempre uma dica legal para mostrar para vocês. E curtam, compartilhem com seus amigos, tá bom? Uma boa noite, um bom dia e um abraço a todos.